Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Então a nossa vida aqui tem que ser marcada por paciência. Por paciência. Nós somos, por natureza, impacientes, né? Nós queremos as coisas imediatamente, mas o Senhor nos exorta a sermos pacientes, porque Ele tem o tempo dele. Às vezes a gente se cansa aqui dessa jornada e fica querendo que o Senhor venha logo para acabar com o nosso sofrimento. E uma vez eu disse isso para um irmão, que eu estava enjoado já dessa espera aqui. Ele falou assim: você quer que o Senhor venha logo por causa do Senhor, porque você ama o Senhor, ou porque você quer se livrar dos seus problemas? Qual a razão da sua pressa, não é? Porque nós sabemos que enquanto não for salvo o último dessa época da igreja, quando a porta se fechará, então aí o Senhor não virá. Por isso que é importante a gente saber que está esperando o Senhor pelo que Ele é, e não pelo problema que nós temos. É muito importante também lembrar que a vinda do Senhor para vir buscar a sua igreja não é o fim do filme, não é o final da história. Depois que Ele levar a sua igreja para o céu, e os salvos das eras anteriores que forem ressuscitados, Ele ainda continuará trabalhando, porque na agenda do Senhor, o arrebatamento, a ressurreição e o arrebatamento não são as últimas tarefas. Pelo contrário, depois tem outras. Ele vai ainda restaurar o seu povo, resgatar o seu povo, inaugurar o milênio. Depois dos 1000 anos, Ele vai soltar Satanás e vai lutar contra os que se rebelarem, que se levantarem no Armagedon. Então tem muita história ainda depois da nossa partida aqui. E se nós queremos realmente esperar dentro da expectativa do Senhor, nós não devemos nos contentar com a vinda dele para o arrebatamento, ou no arrebatamento. Nós não devemos achar que isso é o fim da história, porque o Senhor continuará ainda aguardando o dia em que Ele vai reinar, o dia em que Ele vai realmente restaurar Israel, o dia que Ele vai criar novos céus e nova terra. Então a vinda do Senhor, ela é uma coisa mais ampla do que nós normalmente pensamos, né? Então precisamos ser pacientes. No versículo 8 fala: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele está aqui se referindo, evidentemente, à vinda dele para vir buscar a sua igreja. Mas isso não significa o fim da história. Agora o versículo 9, ele fala o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Esse o juiz está à porta, tanto pode significar que a sua vinda é breve, a qualquer momento, como também que ele está observando tudo, né? Que ele está por dentro de tudo que acontece. Agora, pensa assim, em tempos de grande aflição, ninguém vai ter tempo de se queixar uns contra os outros. Se nós realmente estamos esperando o Senhor para qualquer momento, nós não vamos abrir uma, como é que chama? Uma queixa contra os nossos irmãos, porque não vai dar tempo de completar aquela queixa, de ela ser atendida, né?
Então, não vos queixeis uns contra os outros. É muito comum nós nos queixarmos por algum irmão não entender a nossa maneira de ser ou de agir, mas nós devemos colocar sempre isso diante do Senhor. Diante do Senhor. No Antigo Testamento, no versículo 10, ele vai aqui trazer o exemplo dos profetas do Antigo Testamento. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Quais nós achamos que foram mais bem-aventurados? Os que sofreram mais. Perseguição, aflição e tudo mais. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó é sempre um exemplo de paciência, e o fim da vida de Jó é o que coroa a sua história. Porque se nós lembrarmos que no final o Senhor deu tudo em dobro para Jó, nós vemos que o Senhor é realmente misericordioso e não é esquecido dos que são seus, não se esquece dos seus. O mais curioso da história de Jó é que ele tinha 10 filhos, né? Eram 7 filhos e 3 filhas, se não me engano. Não sei se eu estou me enganando aqui, mas eu acho que era isso, 10 filhos no total. E ele recebeu de volta, por exemplo, ele tinha lá 1.000 vacas, ele recebeu 2.000 vacas, né? Ele tinha 1.000 camelos, ele recebeu 2.000 camelos, e assim por diante. Mas quando fala dos filhos, ele recebeu 10. Ué, mas o Senhor não ia dar tudo em dobro para ele? Sim, mas ele terminou a conta com o dobro. Por que o dobro? Porque os primeiros filhos dele, que foram mortos, estavam guardados com o Senhor no céu. Então, no fim, no cômputo final, ele também terminou com o dobro de filhos. E se nós pensarmos que no Antigo Testamento o número de filhos era a representação de bênçãos, né, que uma pessoa tinha, era o número de filhos. Era quantas flechas ele tinha na sua aljava. Então, mesmo Jó precisou ter paciência, aguardar, e foi surpreendido com uma bênção sem medida, o dobro de tudo que ele tinha antes, e foi também transformado em exemplo de paciência, porque a mulher dele queria que ele amaldiçoasse a Deus, os amigos dele eram contra ele, ficavam acusando, mas ele acaba no final recebendo o prêmio da sua paciência. O que é um cristão com visão perfeita e um cristão cego têm em comum? Eles têm um poder, um superpoder, daqueles que você só encontra nos gibis dos super-heróis. Eles têm o poder de enxergar o invisível. Esse é o poder que tem todo cristão, todo salvo por Cristo, todo aquele que vive pela fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 27, falando de Moisés, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Imagina a surpresa de todos os que observavam aquilo. Quem é esse homem? Quem é ele para desafiar o superpoderoso faraó? Era um homem que tinha visão do invisível, uma coisa que o cristão tem também. Por isso que o cristão, ele não... Tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 2, que diz assim no versículo 14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, ninguém é capaz de entender o modo de ser, o modo de agir, o modo de falar, o modo de pensar de um crente espiritual. O incrédulo não entende, simplesmente não entende. Por isso que é chamado loucura, né? No capítulo 1, ele chama aqueles que creem, são para o mundo, são loucos. É loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus. Então nós só podemos entender realmente o porquê chegam as tribulações, as dificuldades, quando nós usamos esse superpoder que nós temos de enxergar o invisível. Enxergar o invisível, o privilégio que os salvos têm. O incrédulo não tem, o incrédulo não vê o invisível. O crente vê o invisível, mesmo que ele seja cego, ele vai enxergar o invisível. Voltando aqui ao nosso capítulo de Tiago 5, no versículo 11, né, que nós estamos falando aqui. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Agora, o problema é que nós temos uma carne. Tinha uma música, era do tempo antigo, a marvada pinga que me atrapalha, né? Era uma coisa assim, a marvada pinga que me atrapalha. Era uma música sertaneja. E o cristão pode falar marvada carne que me atrapalha, porque a nossa carne é que nos atrapalha para enxergarmos o invisível. E aí nós ficamos presos enxergando o visível. E quando nós enxergamos o visível, nós vamos ser que nem Asaf, o salmista Asaf, lá do Salmo 73. Veja o que a reação dele por estar totalmente apegado ao que ele via. E quando nós ficamos apegados ao que nós vemos, nós acabamos tendo inveja. Inveja daqueles que não estão passando pelas mesmas necessidades e sofrimentos que nós estamos passando. Por que ele não sofre? Por que ele vai bem? Por que ele ganha o melhor emprego? Por que ele ganha dinheiro? Por que ele tem saúde de ferro e eu aqui doente? Por quê? Por quê? Por quê? Asaf escreve no Salmo 73, versículo 3: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Aqui é Asaf reclamando, olha. E lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Olha que coisa bonita. Ele estava invejando
Ele estava reclamando até que ele entrou no santuário de Deus. E aí ele entendeu a razão deles serem daquele jeito. Certamente, tu opuseste, continua aqui em Salmo 73, 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Percebe? Enquanto ele não entrou no santuário, na presença de Deus, ele não entendeu, mas depois ele entendeu. E aí ele fala no versículo 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isso aqui me fez lembrar aquela ocasião em que o Senhor fala para os seus discípulos: quereis vós também, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então veja que ali tinha Asaf, naquela angústia dele, porque ele olhava para a prosperidade do ímpio. E ele comparava com a sua vida e falava assim: peraí, que diferença é essa, né? Eu aqui camelando, eu aqui vendendo almoço para comprar janta, e o ímpio enriquecendo, prosperando e tudo mais. Mas enquanto ele só foi entender quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na presença de Deus, aí ele ganhou a visão da fé, aquela visão que até um cego cristão tem, pode enxergar o invisível. Enxergando o invisível, ele mudou totalmente a sua atitude, a sua percepção, né? E aqui também os discípulos talvez tenham ficado em dúvida, né? O que eles iam fazer, mas o Senhor fala: quereis vós também retirar-vos? E Pedro responde: para quem iremos? Qual alternativa você tem? Pensa assim, você é um crente em Cristo, você foi salvo pela fé, você recebeu o perdão de todos os seus pecados, e aí o mundo começa a chamar mais alto, começa a falar alto. Você tem que responder o seguinte: a quem iremos? Quero eu voltar ao mundo do qual eu saí? Quero eu voltar ao meu antigo feitor, Satanás? Porque eu era controlado por ele. Antes da minha conversão, era ele quem ditava as normas da minha vida. Não quero voltar, não. Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net.
Baixe os e-books ou adquira os livros.